A vasta câmara do trono do grande regente permaneceu em silêncio, exceto pelo zumbido sutil dos motores do navio de guerra Viltrumite. Estrelas brilhavam friamente através da enorme janela de visualização atrás do trono, lançando tênues padrões de luz no chão polido. No estrado elevado, Trag estava sentado imóvel, seu corpo imponente perfeitamente imóvel enquanto ele dormia. O bigode que adornava seu lábio superior permanecia impecavelmente aparado mesmo durante o sono, uma prova da disciplina que definia cada aspecto de sua existência. Como grande regente do Império Veltrum, Trag raramente se permitia o luxo do descanso. No entanto, mesmo o mais poderoso Viltrumita necessitava de um descanso ocasional. Seus braços musculosos descansavam sobre os braços ornamentados de seu trono, sua cabeça inclinada ligeiramente para frente, sua respiração tão medida que era quase imperceptível. O vermelho e o branco de seu uniforme brilhavam à luz das estrelas, a capa caía majestosamente sobre seus ombros. Durante o sono, sua mente vagava pelos corredores familiares de dever e propósito que definiram seus séculos de existência. A preservação da raça Viltrumite. A manutenção da ordem. A busca pelo herdeiro do Imperador Argal. Esses pensamentos circulavam sem parar, um refrão constante que o sustentou durante os longos anos desde que a praga dizimou sua população. Então, sem aviso, tudo mudou. Os olhos de Trag se abriram de repente, as pupilas se contraíram bruscamente enquanto uma torrente de memórias estranhas inundava a sua consciência. Sua mente, por mais poderosa que fosse, lutou momentaneamente para processar o enorme volume de informações que de repente lhe foram impostas. Imagens da Terra, não como um alvo de conquista, mas como um lar. Ruas e prédios estranhos, mas de alguma forma familiares. Rostos de pessoas que ele nunca tinha conhecido, mas de alguma forma conhecia intimamente. Um nome ecoou em seus pensamentos: Samael. Humano. 20 anos de existência na Terra. Uma terra diferente daquela que Nolan foi enviado para conquistar. Uma vida normal pontuada pela mídia de entretenimento, incluindo histórias sobre ele mesmo. Histórias em quadrinhos. Uma série de televisão chamada Invincible. Conhecimento de eventos ainda por se desenrolar. Conhecimento de seu próprio destino potencial, derrota, exílio, morte. Apesar do ataque mental, a expressão de Trueag permaneceu impassível, sem um único músculo se contraindo em seu rosto estoico. A dor estava presente, mas era leve, facilmente controlável para sua fisiologia superior de Viltrumita. Ele ficou imóvel, processando as informações, analisando as implicações com a perspicácia estratégica que o manteve no poder por séculos. Curioso, ele pensou. Essas memórias. Elas parecem autênticas. Não implantadas. Não um ataque psíquico. Elas são minhas. De Samael. Um humano que de alguma forma se tornou eu. Quem eu já fui. Quem eu de certa forma ainda sou. Ele flexionou os dedos levemente, confirmando que a sua forma física permanecia inalterada. Ainda Trag. Ainda o grande regente. Ainda o Viltrumita mais forte que existe. Mas agora com as memórias e a perspectiva de uma vida humana passada, onde ele observou sua vida atual como ficção. Terra. O planeta tinha muito mais significado do que ele havia calculado anteriormente. Não apenas um local de criação de material genético para reforçar seus números decrescentes, mas seu lar passado, em certo sentido, bem como o atual, de Nolan Grayson. Onima, como chamavam lá, que era, se esses quadrinhos fossem verdadeiros, o verdadeiro herdeiro do trono do Imperador Argal. Nolan. O filho de Argal. Todo esse tempo. A revelação deveria tê-lo enchido de raiva, com a sensação de traição que seu eu original poderia ter sentido, agora sabendo das lutas internas que Nolan enfrenta em relação à sua missão. Em vez disso, Trag se viu considerando as implicações com um distanciamento curioso. A perspectiva humana moderou suas respostas anteriores, oferecendo pontos de vista alternativos que ele nunca teria considerado antes. À medida que esses pensamentos se acomodavam em padrões coerentes, algo inesperado se materializou diante dele. Uma interface azul translúcida pairava no ar, visível apenas para ele. Não se assemelhava em nada à tecnologia Viltrumite, parecendo mais com algo do entretenimento de ficção científica que Samael consumiu em sua vida humana. Status, nome, Trag, anteriormente Samael, raça, Viltrumite posição, grande regente do Império Viltrum força, suprema idade, classificado,
Atributos: poder físico, planetário mais durabilidade, planetário mais velocidade de voo, muito mais rápido que a luz, habilidade de combate, mestre de todas as técnicas de Viltrumite, inteligência, gênio estratégico, funções, viagem universal, bloqueado, condições para desbloqueio, desconhecido, destinos potenciais, nenhum disponível atualmente. Trag estreitou os olhos levemente, a única indicação externa de sua surpresa. Com um mero pensamento, intuindo a operação do sistema, ele fechou a interface, decidindo que ele lidará com o que quer que seja mais tarde. Ele se levantou do trono, seus movimentos fluidos e deliberados, apesar de sua estrutura maciça. A câmara parecia diferente agora, vista por olhos que antes eram humanos. A grandeza fria, projetada para intimidar e impressionar, agora parecia um tanto inútil para suas sensibilidades parcialmente humanas. Computador, ele comandou, sua voz profunda ressoando pela câmara. Confirme a localização do agente 362. A IA da nave respondeu prontamente. Agente 362, designação Nolan, permanece estacionado na Terra, Sistema Sol, Galáxia Via Láctea. E o status da missão dele? Em andamento. Fase de preparação para a conquista. Tempo estimado para a conclusão por seus relatórios, desconhecido. Trag assentiu levemente. Assim como as memórias indicaram. Mark Grayson ainda não desenvolveu seus poderes. A linha do tempo se alinha com o início da narrativa que eu conhecia como Samael. Ele caminhou com passos medidos até uma alcova segura onde havia um pedestal simples, iluminado por uma suave luz azul. Sobre ele repousava um crânio, os restos mortais do Imperador Argal, preservados por séculos. O último remanescente físico do maior líder que o Império Viltrumite já conheceu. Trag levantou-o gentilmente, embalando-o em suas mãos enormes. O osso era liso, tendo sido manuseado inúmeras vezes ao longo dos séculos durante as contemplações privadas de Trag. Ele passou o polegar sobre a crista craniana, um gesto quase afetuoso em sua familiaridade. Meu imperador, ele disse, sua voz profunda suavizando-se um pouco. Eu me encontro em uma situação sem precedentes. Eu adquiri conhecimento que muda tudo. Ele fez uma pausa, estudando as órbitas oculares vazias que outrora haviam contido o olhar do Viltrumita mais poderoso da história. Eu servi você fielmente por séculos. Protegi nosso povo através da praga, através da guerra civil, através do longo declínio. Jurei encontrar seu herdeiro e devolver o trono à sua linhagem. Trag começou a andar lentamente, ainda segurando o crânio com reverência. Agora sei que seu herdeiro vive. Nolan, na Terra. Seu filho. Um sorriso amargo tocou seus lábios brevemente. Ele está lá há quase 20 anos, preparando o planeta para a conquista, sem saber de seu direito de nascença. Sem saber que eu estava procurando por ele. Ele parou diante do mirante, olhando para as estrelas, o crânio erguido na altura dos olhos, como se permitisse que Argal compartilhasse a vista. A ironia, meu imperador, é que agora possuo conhecimento de futuros potenciais. Futuros onde descubro a herança de Nolan e reajo. Mal. Pois ele naqueles futuros nos traiu. Traiu você. Onde ele se alia ao seu próprio assassino. Onde eu luto com ele, seu filho e neto, para proteger minha posição. Onde eu finalmente falho e morro, deixando nosso império em ruínas. O reflexo de Trag no material transparente não demonstrava emoção, mas sua voz carregava um peso que raramente possuía. Eu sempre acreditei que o trono deveria pertencer ao mais forte. Que eu sozinho tinha o poder e a sabedoria para guiar nosso povo por esses tempos difíceis. Mas agora... Ele virou o crânio para encará-lo diretamente. Agora me pego questionando. Não minha força, continuo sendo o Viltrumite mais forte e vivo. Mas talvez força sozinha não seja suficiente. Talvez existam outros caminhos para garantir nossa sobrevivência. Trag voltou a andar, sua capa balançando atrás dele em um arco majestoso. Nolan não está pronto para o trono, meu imperador. Ele não tem o conhecimento, a força, a visão para liderar nosso povo ao seu verdadeiro potencial. Ele foi contaminado por seu tempo na Terra, desenvolveu apegos aos humanos de maneiras nada benéficas. No futuro que vislumbrei, ele trai nosso império por eles. Seu aperto no crânio aumentou um pouco, depois relaxou deliberadamente. Mas ele é seu filho. Seu sangue. E talvez isso valha alguma coisa, afinal. Trag parou diante do pedestal,
sua estrutura imponente projetando uma sombra sobre ele. Proponho um acordo, meu imperador. Não matarei seu filho, como poderia ter feito ao descobrir seus conflitos internos. Não o exilarei nem o punirei por sua possível traição futura. Em vez disso, o guiarei. Orientarei-o. Mostrarei a ele o verdadeiro propósito e potencial do nosso povo. Uma leve e rara ruga apareceu na testa de Trag enquanto ele considerava cuidadosamente suas próximas palavras. Eu farei dele meu braço direito, mas não posso, não vou, dar-lhe o trono. Nunca. Não quando nossa espécie enfrenta a extinção. Não quando há mundos além do nosso universo esperando para serem descobertos. Ele gentilmente recolocou o crânio em seu pedestal, arrumando-o com cuidado preciso. Se você soubesse o que eu sei agora, meu imperador, acredito que entenderia minha decisão. Você sempre colocou a sobrevivência do nosso povo acima de tudo. Acima da tradição. Acima do desejo pessoal. Até mesmo acima da família. Trag deu um passo para trás, observando o crânio por um longo momento. Não deixarei que Nolan seja corrompida pela terra. Não deixarei jogar fora sua herança por essas emoções avassaladoras que ele parece ter falhado em conquistar. Mostrarei a ele um propósito maior, a preservação e elevação da raça Viltrumita não apenas neste universo, mas potencialmente em muitos outros. Ele se endireitou, sua altura é imponente mesmo no quarto espaçoso. Eu salvarei nosso povo, meu imperador. Cumprirei meu dever com você e com eles. Mas devo fazer do meu jeito. Com o conhecimento que agora possuo. Com um último aceno de respeito ao crânio, Trag se virou e saiu decididamente da câmara, com sua capa esvoaçando atrás dele. A porta se abriu automaticamente quando ele se aproximou, revelando o corredor além, onde vários policiais estavam em posição de sentido. O general Craig, seu tenente de maior confiança, deu um passo à frente e fez uma saudação, com o punho no peito, à maneira de Viltrum. Grande regente, Craig reconheceu com uma reverência de cabeça. Os relatórios das colônias exteriores chegaram para sua revisão. Eles vão esperar, Trag ordenou, sem diminuir o passo. Prepare uma comunicação direta com Nolan na Terra. Craig acompanhou-o, sua expressão cuidadosamente neutra, apesar de sua surpresa. Terra, senhor? Houve algum desenvolvimento? Estou viajando para lá pessoalmente. Imediatamente. Craig parou abruptamente, então correu para alcançá-lo. Senhor? Isso é inesperado. Devo preparar sua embarcação pessoal. Montar uma guarda de honra. Não, Trag respondeu firmemente. Eu mesmo voarei para lá. Mas senhor, a distância é considerável, mas não intransponível. Não preciso de navio, nem de escolta. Eles chegaram ao centro de comando, onde vários outros Viltrumitas de alto escalão trabalhavam em várias estações. Todos ficaram imediatamente na entrada de Trag, saudando em uníssono. À vontade, Trag disse, aproximando-se do conjunto de comunicação central. Abre um canal seguro para o agente 362. Enquanto os técnicos se apressavam para obedecer, Craig se aproximou, abaixando a voz. Grande regente, posso perguntar o propósito desta jornada? A missão de Nolan falhou. Trag considerou a questão, pesando quanto revelar. Não. Mas as circunstâncias mudaram. Recebi informações que exigem minha atenção pessoal. Inteligência. Da nossa rede. Não recebi nenhuma de uma fonte além da nossa rede, Trag interrompeu. Uma que eu não preciso explicar a você. Craig recuou um pouco, reconhecendo o aviso no tom de Trag. Claro, grande regente. Perdoe minha presunção. O oficial de comunicação se virou do console. Canal preparado, senhor. Aguardando seu comando para transmitir. Não, Trag decidiu. Eu reconsiderei. Envie uma mensagem pelos canais padrões. Diga a Nolan que estou vindo para a Terra. Diga a ele para não tomar nenhuma atitude em relação à sua missão. A conquista está adiada até minha chegada. Adiado? Craig não conseguiu esconder seu choque. Senhor, esse não é o protocolo. A estratégia de conquista está em vigor há quase 2 décadas. Estou bem ciente do protocolo, general, Trag disse friamente. Eu estabeleci. E agora estou alterando-o. Minhas ordens não estão claras. Craig enrijeceu. Não, grande regente. Claro como cristal. Eu mesmo cuidarei disso. Bom. Informe também ao Alto Conselho que estarei ausente por um período. Você supervisionará as operações diárias em meu lugar. Sim,
Senhor. E se perguntarem sobre seu destino? Os olhos de Trag estreitaram-se ligeiramente. Diga a eles que estou investigando um assunto de vital importância para o futuro da nossa raça. Eles não precisam saber de mais nada. Com um aceno de dispensa, Trag se virou e foi em direção à câmara de descompressão mais próxima. Os oficiais e técnicos trocaram olhares, mas sabiam que era melhor não questionar as decisões de seu líder. Apenas Crego seguiu, mantendo uma distância respeitosa. Na câmara de descompressão, Trag fez uma pausa, virando-se para encarar seu general. Essa mudança de planos pode parecer abrupta, Craig. Mas eu lhe asseguro, é necessária. Craig assentiu, embora a confusão fosse evidente em seus olhos. Eu confio no seu julgamento, grande regente. Sempre confiei. Quando retornar, muita coisa pode ser diferente. Esteja preparado para a mudança. Mudança, senhor? O futuro do Império Viltrumite pode tomar um caminho que nenhum de nós previu. A expressão de Trag permaneceu impassível, mas havia algo em sua voz, uma certeza, um propósito, que Craig não tinha ouvido antes. Mas será um futuro mais forte. Um futuro mais seguro. Entendo, senhor. Craig fez a saudação novamente. Embora estivesse claro que ele entendia muito pouco do que estava acontecendo, Trag entrou na câmara de descompressão. Quando a porta interna se fechou atrás dele, ele respirou fundo, enchendo os pulmões com oxigênio suficiente para sustentá-lo para a jornada que o esperava. A porta externa se abriu, expondo ao vácuo do espaço. Ele sentiu a sensação familiar da umidade em sua pele exposta se cristalizando, de seu corpo se adaptando às condições extremas. Trag, com uma explosão de velocidade que teria despedaçado qualquer ser inferior próximo a ele, lançou-se em direção à terra. As estrelas ficaram borradas ao redor dele enquanto ele acelerava. Enquanto voava, Trag contemplava o caminho à frente. As memórias humanas lhe deram conhecimento de futuros potenciais, futuros que ele agora tinha o poder de mudar. Mark Grayson logo assumiria seus poderes. Os Guardiões do Globo morreriam pelas mãos de Nolan. Cecil Stedman começaria seus planos de contingência contra a invasão Viltrumite. Tudo isso poderia ser alterado. Deveria ser alterado, para o maior benefício de seu povo. Nolan acredita que está preparando a terra para a conquista, sem saber de sua herança. Sem saber que seu filho representa o futuro de nossa raça em mais de uma maneira. Sem saber que a sua esposa e filho mudaram fundamentalmente, tornando-o inapto para sua missão. Trag ajustou ligeiramente sua trajetória, evitando um campo de radiação particularmente denso. Na linha do tempo original, Nolan escolhe a Terra em vez de Viltrum. Escolhe sua família humana em vez de seu dever. Isso não pode acontecer novamente. Mas talvez. Talvez haja valor nessa conexão que ele formou. Talvez haja algo a ser aprendido da capacidade humana de adaptação, de vínculo emocional. Pois certamente permitiu que eles me superassem. O pensamento era quase estranho para ele, ou teria sido, antes da integração das memórias de Samael. Viltrumitas não eram conhecidos por sua profundidade emocional. Força, poder, conquista, esses eram os valores que eles prezavam. No entanto, Nolan havia encontrado algo na Terra que valia a pena trair seu povo. Algo que valia a pena lutar contra Trag ele mesmo. Preciso entender isso. Preciso ver este planeta e seu povo através de novos olhos. Através dos olhos da minha vida passada e atual. A Terra ainda estava a horas de distância, mas a mente de Trag já estava lá, planejando, criando estratégias, considerando possibilidades que seu eu anterior nunca teria considerado. Um dia. Era tudo o que ele precisava para chegar ao planeta que determinaria o futuro de sua espécie. Um dia para se preparar para um confronto que, em outra linha do tempo, levaria à guerra, à morte e à quase extinção de seu povo. Desta vez seria diferente. Desta vez, ele tinha conhecimento que nenhum outro Viltrumite possuía. Desta vez, ele tinha a perspectiva de um humano para moderar suas respostas mais problemáticas. Ele agora percebia. Desta vez, talvez, haja um resultado melhor para todos.